uma empresa com 10 funcionários. Esse ensaio consistia no seguinte: esses 10 funcionários contribuindo previdenciariamente, isso tudo em termos hipotéticos que eu fiz, né? Foi um ensaio. Até onde, ao longo dos 30 anos, esses valores arrecadados conseguiriam sustentar uma aposentadoria para esses 10 funcionários. Muito bem, eu cheguei na conclusão que o que eles contribuíram, mais o que a empresa contribuiu, aquele pecúlio, ele era sustentável apenas para 2 anos e alguma coisa. Então eu cheguei numa conclusão que a estrutura previdenciária num país como o nosso, ela necessita de ter o quê? Ela necessita de ter um patrocinador. E ao longo do tempo isso acabou ficando bastante evidente. Na década de 70, nós tínhamos alguns fundos de previdência privada. E esses fundos de previdência, eu vou até citar alguns. Um chamava Pereira Barreto, outro Montepio da Família Militar, outro GBUX, que era Grupo Executivo dos Oficiais do Exército, enfim. Tinha uma série de fundos de previdência privada. Todos eles quebraram. Por quê? Porque eles não tinham um patrocinador. Não havia alguém que sustentasse a receita de uma previdência se não tivesse um patrocinador, tá certo? Por quê? Porque o pecúlio arregimentado, ele era insuficiente. Então, eu cheguei na conclusão que o cidadão, para ele se aposentar na compulsória, ele nunca o faria de uma forma razoavelmente satisfatória. Ele sempre o faria na condição de necessitado ou até de indigente. Naquela ocasião, na década de 70, ainda existiam profissionais que se aposentavam como um executivo. Só que ao longo do tempo eles acabaram vivendo e se transformando num indigente. Por quê? Porque a aposentadoria, os valores arrecadados não foram suficientes para manter o nível alcançado num primeiro momento. Então, o que eu fiz? Eu tentei montar uma estrutura que me possibilitasse ter uma renda mensal. Onde eu ia conseguir essa renda mensal? Eu teria que avaliar inúmeros caminhos. Caderneta de poupança. Naquela época nós tínhamos um negócio chamado LC, que era uma letra de câmbio, e todos eles caracterizavam a aplicação como uma forma de agiota, tá entendendo? Então eu procurei desenvolver estudos no sentido de investir os recursos nos agentes econômicos. Os agentes econômicos, assim representados por empresas. Então eu cheguei na conclusão que a gente tinha que se associar a bons projetos. Naquela oportunidade, nós estudávamos a possibilidade de ter um posto de gasolina, a possibilidade de ter um açougue, a possibilidade de ter uma farmácia, mas a gente começou a interpretar o seguinte: por que ter uma farmácia, não é? Por que não ser sócio de uma estrutura que tenha muitas farmácias? Por que ter um posto de gasolina? Por que não ter a participação, pensando de uma forma mais altruísta, numa forma de maior dimensão? Por que eu não ser sócio de uma empresa que tenha muitos postos de gasolina? Enfim, e eu comecei a pensar dessa maneira. Pensar em ter um posto de gasolina, comecei a julgar que era pensar pequeno. Comprar ações de uma grande empresa que detivesse muitos postos de gasolina era pensar maior, era pensar grande. Então, o que eu fiz? Eu comecei a comprar ações de empresas que tinham muitos postos de gasolina. Na época, uma companhia chamada Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, que ela ainda existe, mas não é do mesmo dono. Hoje o dono da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga se chama
um grupo Ultra, que é da Ultrapar, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu modulei uma forma de participar do mercado observando o mesmo critério e o mesmo tempo de contribuição da aposentadoria compulsória. Então, eu imaginei o seguinte: eu vou começar a comprar ações de empresas e vou fazê-lo durante 30 anos, tá certo? E ao longo dos 30 anos eu vou ver o que acontece. Então, eu montei um programa que, na verdade, acabou se transformando num trabalho chamado Ações Garantem o Futuro. Então, eu fiz esse trabalho e eu fiz uma seleção das empresas que operavam no mercado na época, e a melhor empresa para se comprar dentro de uma retribuição, dentro de um yield, era uma empresa que se chamava Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa da área de alimentos, uma empresa de capital estrangeiro, que custava 40 centavos e pagava um dividendo de 60 centavos ao ano. Ou seja, ele dava 13, 14, 15% de retorno para o indivíduo, fora a possibilidade da alavancagem, do preço da ação subir. Então, eu fiz um trabalho sobre essa empresa. Esse trabalho ele se chamava Ação e Alimento, Duas Bases de Desenvolvimento. Só que, ao tentar publicar esse trabalho, eu conversei com um dos diretores da Anderson Clayton e ele adorou o trabalho. Só que ele disse para mim o seguinte: Sr. Barsi, o senhor sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não sei. Eu sei que é uma empresa, eu sei que é de capital estrangeiro. Então ele me disse, a Anderson Clayton tem como duas proprietárias duas velhinhas de 80 anos. E não se sabe até quando elas vão continuar dona da empresa. Então, esse seu trabalho que prevê comprar ações de uma empresa durante 30 anos, ele pode não acontecer. Então, eu falei, bom, isso é verdade. Então, o que eu fiz? Eu desisti daquele trabalho, né? Mas não desisti do conceito. Então, eu peguei a segunda empresa que tinha mais condições de suportar um programa de compra de 30 anos. Essa segunda empresa se chamava CESP. Na época, ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, porque ela cuidava exclusivamente de energia hídrica, né? Ela gerava energia. Era uma empresa de geração de energia. Aí eu fiz um trabalho, né? E eu mudei o nome do trabalho, com o mesmo princípio, ou seja, comprar ações durante 30 anos para ver o que acontecia ao longo de 30 anos. E eu fiz esse trabalho. Só que eu acabei concluindo que o trabalho era um trabalho sobre as ações, e as ações elas estavam lastreadas no quê? Na perspectiva de garantir um futuro. Então o título foi esse, Ações Garantem o Futuro. Então, isso aí é um trabalho que foi editado pela CESP, mas não foi assim editado para ser vendido. Ele foi distribuído pela CESP. Todas as pessoas que leram se maravilharam, né? E muitos acabaram seguindo os preceitos do trabalho. Então, o que eu posso dizer a você é o seguinte, é que a forma de se encontrar uma renda mensal, uma aposentadoria com as ações, não se consegue isso de imediato, a não ser você comprando já uma quantidade de ações, um volume de ações que te garanta essa participação. Por quê? Porque o brasileiro ele não é um ser abastado em termos de recursos, não é isso? Então, eu estabeleci esse programa e dentro dessa configuração, dentro desse programa, a pessoa tem a chance de se aposentar. 10 anos depois, e eu segui o programa, né? Eu segui o programa. 10 anos depois, vieram me consultar se aquilo lá havia sido
de bom resultado ou não. E realmente eu disse o seguinte, falei, eu já estou aposentado. Só que, e eu continuei fazendo esse movimento, e eu faço até hoje, tá certo? Os recursos que eu tenho, eu compro ações. E as ações, elas garantem o meu futuro. Como o meu presente também, né? Tá certo? É isso aí. Então, respondendo, né, como que se transformou num pequeno livro, né, num manual, e que eu vou tentar, de alguma maneira, reproduzi-lo para que ele possa servir assim, de elemento de consulta, né? Tá certo? Então, é isso aí que eu posso responder a respeito do livro e a respeito de como eu entrei na constituição de programar uma carteira de previdência.